Será que agora vai? Ah, te aceitei, doutora Magda. Será que vai dar certo? Aê, agora deu. Ah, Ah, tudo finalmente! bem? E Tudo eu tava. bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu tava escutando aí você tentando. Acho que travou o seu, né? Oi? Acho que travou aí, né? Não, travou legal. Mas Mas agora já enfim, estamos aqui. Deu certo. só um minutinho, eu vou buscar um fone porque tá muito baixo. Eu não sei o que que aconteceu e eu já Tá volto. bom. Gente, estou aqui com a doutora Magda. Vai me deixar sozinha aqui um minutinho, mas já já ela volta. A gente vai conversar sobre adolescência e diabetes tipo 1. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, quiser, sei lá, contar um caso, dividir um problema, a gente adora resolver o problema dos outros. Então é só colocar aqui e a gente conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu consigo falar contigo. Oi? Oi, eu tô te ouvindo. Ô, Glória, foi. Agora foi? Beleza. Agora foi. A Tá todo pessoa mundo que ouvindo a não é gente aí? adepta à tecnologia. Olha, eu também não sou muito das lives, não, então eu não sei. Eu Bom, não sei se o pessoal tá ouvindo a gente. Dá um toque aí pra gente saber se tá tudo isso dá um oizinho. certinho. Tá bom o Então, eu áudio, queria que você beleza. Vamos lá. começasse agora. Eu dei uma introduzida, mas voltando. Então, eu sou a doutora Magda Lopes Medina, sou endócrino PED lá do Cristóvão da Gama, também tenho meu consultório. Eu faço parte do grupo de diabetes nas escolas do ABCD e nós estamos dando início às nossas atividades, primeiro online, para no segundo semestre a gente começar a trabalhar junto às escolas. Ai, que E nós bacana. convidamos a Nicole, que é educadora em diabetes, mãe pâncreas, né? Que é outro item muito importante para esse currículo. E eu gostaria que você se apresentasse agora, Nicole. Bom, já me apresentou, então agora eu só vou continuar. Eu sou mãe da Vitória. A Vitória tá com 20 anos agora e ela teve o diagnóstico com 5. Então faz uns 15 anos aí que a gente tá na luta. E o diagnóstico dela me fez voltar para a área da saúde, que eu tinha dado uma desviada. E aí ele falou: não, volta aqui, que eu acho que você é da área da saúde mesmo. E eu comecei na ADJ, que é a associação, e foi o contato com a associação que me fez querer trabalhar com diabetes. Então eu precisava saber, o que eu tenho que fazer para trabalhar com diabetes? Precisa fazer uma faculdade na área da saúde. Então eu tinha outra formação, trabalhava com outras coisas, fui fazer enfermagem, e meu primeiro emprego já foi na empresa que eu queria, trabalhando de educadora. Hoje eu já não estou mais lá, fiquei 6 anos nessa empresa. Hoje eu estou numa jornada, eu e os meus clientes, meus pacientes, meus adolescentes, meus adultos Sim. barra adolescentes, minhas crianças, minhas mães e todo mundo, fazendo um trabalho mais particular, de consultoria mesmo. E é o que eu amo fazer. E aí nós estamos aqui para trocar essa ideia sobre esse assunto bem polêmico que deixa a mulherada, as mães todas doidas, né? Nem me fale. Então, porque é uma junção aí bem complicada que a gente vê na prática clínica. E quando você teve a oportunidade por passar por todas as fases, né? De criança, você consegue dar aquele gás, faz tudo redondinho, aí chega na adolescência, senhor, o que está acontecendo? Né? É tanta coisa que acontece, né? E até no meu caso. Então, quando a gente está lidando com a criança, na verdade é a mãe. É a mãe que está fazendo tudo. Sim, Então, a gente tem uma criança que aceita, uma criança que acha muito legal a mãe chamar de guerreiro. Olha o que o meu filho aguenta. E o garoto tá lá, né? Todo solícito, fazendo tudo. De repente, chega num ponto aonde tá todo mundo cansado. A mãe já tá um pouco cansada, vamos falar a verdade, a gente cansa para todo mundo, a gente já tá cansado. A criança começa a entrar naquela fase onde ela vai do aceito tudo para rejeito tudo, e a mãe largando
tudo na mão, porque já é adolescente, já tem sim, 13 anos, já tem que fazer tudo sim. sozinho, eu já não aguento mais. Então, essa fase da transição acaba não sendo uma transição, acaba sendo um joga, Sim, joga e vai, sim. joga, vai, não aguento Porque é muito mais. comum a gente trazer essa questão para elas. Gente, não é assim, né? Ele não está pronto. E dependendo de como você lidou já na infância, na pré-adolescência, aí que o bicho pega, né? Porque Pega. você tem. É uma passagem de bastão aos poucos, né? Pois é, e é isso que acaba não acontecendo. Por alguma razão, acaba se largando as coisas na mão da criança. Para mim, ai, desculpa, 13 anos para mim ainda acho que tá mais para criança do que para adolescência, né? A gente estava até discutindo, né? Até quando vai, né? Adolescência até os 29, se formou em medicina e ainda era adolescente. Eu já tinha filho, Exatamente. já estava separada e ainda era, né? Jovenzinha. Então, acho que não tem um trabalho muito focado nessa transição, por mais que vocês endócrinos tentem fazer isso, às vezes vocês já pegam a bucha já estouradaça, né? E aí para arrumar é muito difícil. Então, tem eu vejo muito essa dificuldade de transição mesmo. Parece que da noite para o dia a mãe fala, ai, vai, Vai. esse diabetes é seu, você tem que se virar, você tem que aprender, ele tá com você, você não é sozinho, e não é bem assim. Não é bem assim. E às vezes as mães que me procuram, né, elas ficam muito bravas porque elas acham que o filho não sabe o que tem que fazer, ou que ele não. Eu falei, não, gente, seu filho sabe. Você pode ter certeza que ele passou a infância inteira escutando você falar, vendo você fazer e ele sabe. Então, muitas vezes nos meus atendimentos eu vou perguntando, né? Ah, quanto carboidrato tem isso aqui? Como é que você faz? Como é que você corrige? Você sente hipo? Como é que corrige? Eles sabem tudo. A mãe olha para mim e fala, gente, se você sabe tudo, criatura divina, por que que você não faz? Porque na Sim, adolescência é isso, né? Não é uma questão exato. de saber e conhecer. Isso não garante o fazer. E como que a gente vai, então, trabalhar com essa idade que, pelo amor de Deus, deixa todo mundo Exatamente. louca? Sem Por isso que é diabetes uma já deixa. coisa que a gente começa a abordar. Essa transição eles sabem, mas como eles vão criar o hábito, como que a gente vai motivar? Não adianta ser a motivação ser o medo das complicações crônicas, isso não funciona. Não, meu. Isso está lá longe para eles, porque eles estão na fase do super-homem, da Mulher Maravilha, que nada acontece comigo, né? E aí a gente tem que trabalhar essa percepção desse como ir amadurecendo, porque não é só uma questão de a personalidade. Você tem Uhum. esse componente fisiológico, dessa mudança aos poucos desse cérebro, dessas conexões, amadurecimento neurológico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também, Nicole. Tem, é outra coisa que a gente concorda, né? A gente sabe que a última região, né, do cérebro que amadurece é o córtex pré-frontal, que é a região que fica bem aqui atrás da testa, né? E essa região, ela é responsável por tudo aquilo que a gente quer que o adolescente faça e ele não faz. E ele não faz por quê? Porque ainda não amadureceu o suficiente. Então tem toda aquela questão de organização, planejamento, visão de futuro, visão a longo prazo. Não tem. Essa parte ainda não está madura. Tanto que a Não. gente vê as crianças que saem lá do Fundo 1, entram no Fundo 2. Então eles tinham duas professoras com duas, três matérias, de repente eles estão com 10 professoras, um monte de matéria, e normalmente nessa virada o trem Sim, descarrilha, né? E no diabetes também tem isso. Então, por serem extremamente imediatistas, acharem que nada vai acontecer com eles, ou o oposto, absolutamente dramáticos, eles têm aquelas assim, ah, mas isso vai acontecer com você se você não se cuidar, você vai ter problema no rim, você vai perder a visão. Ah, então é isso que vai acontecer? Então, se é isso que vai isso, acontecer, então eu já não vou fazer mais nada. Entendeu? Para que exatamente. que eu vou ficar me cuidando? Para que que eu vou ficar tendo trabalho se eu estou condenado? Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente coloca, né? Então, o que que é legal a gente focar quando a gente tenta incentivar, sei lá, que eu também não sei, motivar, não sei se isso funciona muito bem com eles, mas é mostrar para eles no dia a dia. Então, por exemplo, um dia eu pego o teu filho lá, tá passando mal com a glicemia 400 e pouco. Fala para ele, filho, como você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Eu duvido.
que ele vai estar se sentindo Exatamente. bem. Ele vai estar irritado, ele vai estar enjoado, ele não vai conseguir comer, vai ter um monte de coisa acontecendo naquele momento que está atrapalhando a vida dele. Então a gente precisa pegar isso e falar, olha, tá vendo? Isso que você está sentindo vai atrapalhar a sua performance no seu jogo de futebol, ou vai atrapalhar o seu desenvolvimento nesse videogame que você está tentando passar de fase. A hipoglicemia é a mesma coisa. Né? Associar a hipoglicemia com um doce gostoso, com vou aproveitar que eu tô com hipo para tomar um sorvete, ou porque a minha mãe só me dá as coisas que eu gosto de comer quando eu tô com hipo, então ele começa a provocar a hipo para poder ter essas recompensas. Então eu falo, você tá sentindo essa hipo? Não, você não vai comer uma bolacha ou um sorvete, é água com açúcar, é ruim. Tá vendo como você se sente? Vai atrapalhar o jogo, vai atrapalhar a prova. Então a gente precisa pegar coisas do momento, sensações do Sim. momento e coisas que hoje vão atrapalhar ele hoje. Eu gosto de falar para as mães, assim, independente da faixa etária, né? Hoje a gente atendeu uma pequena que está faltando nos escoteiros, porque não tem quem leve, porque, eu não vou aplicar, né? Uhum. Então, a motivação foi essa. Eu tinha uma adolescente que ela estava praticamente entrando em cetoacidose, praticamente de 2 em 2 meses, porque ela ouviu que a insulina engorda, Uhum. né? Aí não queria aplicar, desenvolver uma lipodistrofia, tecla SAP, então ela desenvolveu cicatriz na região que ela aplicava, e aí atrapalha, essa fibrose atrapalha a absorção da insulina, porque ela só aplicava no braço. E ela não queria rodiziar, principalmente na barriga, porque ela queria usar cropped. Então, Hum. a gente tem que enxergar o mundo, qual que justamente os interesses deles, qual é a minha motivação nesse momento, que vantagem Maria leva de fazer determinada coisa dentro da faixa etária, do que é a vidinha deles, porque senão não vai convencer, né? Não, a gente não convence. Não, não adianta falar. Se sermão funcionasse, né, Magda? Não, imagina. Nossa, ninguém tinha problema, ninguém tinha nada. Então, Exatamente. assim, a gente vê, os estudos mostram que dos 10 anos de idade até os 20, em qualquer lugar do mundo, qualquer tipo de tratamento, o controle, vou chamar de controle, tá? Os resultados do manejo do diabetes não são legais. Sim. Em qualquer... Isso é Por que importante a gente será? frisar. Por que Porque o será? pessoal Né? acha, porque a gente está aqui no Brasil, que não sei. Não, gente, é É mundial. E mundial. essa faixa de adolescente é um mundo inteiro que é caótico. É Né? isso. Então, a gente tem 10 anos ali, que é o momento onde acontece tudo de mais, assim, eu vou dizer, impactante na vida dessa pessoa, dos 10 aos 20 anos, ela termina o colégio, ela entra na faculdade, ela começa a namorar, ela tem as relações íntimas, ela bebe, enfim, tudo, dos 10 aos 20 acontece tudo. Pode estar usando bomba, pode estar usando sensor, pode estar usando a caneta, não importa. Os resultados dessa faixa são piores do que no resto da Sim, vida, né? Então, não é o seu filho. Às vezes a pessoa, o meu filho não faz, o meu filho... Não, gata, é o filho de todo. exatamente. Por É isso a que eu gosto maioria. de levar essa garotada aqui no ADABC. A gente está com a dificuldade que a gente não tem o local. Em São Paulo tem o local Eu para a garotada conheço. conhecer outros diabéticos. Não Mas tem eu falo muito mais? de influencer, né? Não tem mais aquela casa? Não, não é. Tá? Ah, que Não é pena. mais. Eles estão sem local físico, então é tudo online. E aí eu falo dos influencers justamente para ter essa identificação. Cara, eles passaram por isso, então aqui está inteiro. Foi um E, período e caótico. não só isso também, né? Será que hoje o encontro presencial funciona Pois é, tão bem a assim? geração online, Não é? né? A gente fica forçando, não, eu tenho que levar o meu filho para conhecer pessoas. Então, Não, às vezes você só encaminha um perfil, um meme, uma exatamente. piada de diabetes, aí o cara fala, nossa, tem gente dando risada, né? Aí as coisas começam a acontecer, a se desenrolar. Quando você vai ver, teu filho tá seguindo uma pessoa que tá falando de diabetes e você nem tá sabendo. Acontece Exatamente. aqui Eu, comigo.
Eu falo muito para elas, para as mães, porque você sabe melhor que ninguém que quem fica quando o negócio aperta são as mães pâncreas. Tenho dois pais pâncreas, firme e forte lá, mas é a minoria. E aí, o que, que a gente vê, a mulherada? Eu falo para ela, gente, não é só você ali o tempo inteiro na orelha. Você tem que criar um ambiente que eles vão meio que por osmose. Então, quando você tem colégio legal, amizade legal, os influencers que vão falar a respeito, a Nutri, a educadora em diabetes, a enfermeira. Então, você está rodeando de boas influências ali que, pô, não é só minha mãe falando, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, que te dá uma outra dimensão. Então, esse adolescente tem outras ideias a partir daí, né? E isso é muito interessante, porque na fase da adolescência é um momento onde ele rejeita tudo que vem do pai e da mãe. Então, Sim, muitas vezes eu estou fazendo o meu atendimento e eu estou falando a mesma coisa que a mãe falou a vida inteira. Mas a porque mãe só fica saiu baixando a da cabeça assim. Mas aí saiu da minha boca. Ele Exatamente. entende de um jeito diferente e às vezes começa a fazer. Tanto que eu falo, eu não acredito. Eu falo isso para esse menino a vida inteira. Você veio aqui, falou uma vez e funcionou. Exatamente. Falei, porque é isso. Na fase da adolescência, você precisa cercar o seu filho de outras pessoas, que é o que você falou. Porque o que você fala, a sua voz, eu falo que já ficou automaticamente ignorável dentro da cabeça. Exatamente. Eles Então, põem no entra mudo e tchau. reconhece tudo no ambiente, menos a voz da mãe. Fala 1000 vezes. Fala, você tá me chamando? Ah, não, eu tô aqui. Né? Aí alguém lá do outro lado da sala fala alguma coisa, ele presta atenção, mas a mãe falando com ele não aguenta mais. Então eu falo que precisa ter o terceiro elemento, né? Precisa ter uma voz diferente, precisa ter alguém diferente que entra ali naquele triângulo, né? Pai. Não é nem um triângulo, porque normalmente é o que você falou, os pais não estão, né? É o pai, é a mãe e o filho ali, e às vezes o pai, coitado, né? Nem consegue. Então, uma pessoa diferente, quando entra, é muito bacana. Seja ela educador, um médico, um influencer, um colega da escola, alguma coisa, faz toda a diferença. Ouvir as mesmas coisas de pessoas diferentes. Eu acho que é isso, E é assim. importante a gente pontuar que no problema não está na mãe, não é a mãe em específico. São todas, faz parte dessa fase da adolescência. Santo de casa não faz milagre. Então o problema não é, eu sou uma má mãe, não estou fazendo as coisas direito. Não, é próprio dessa fase, que eu falo para eles. Eles querem agora desenvolver independência para falar, olha, eu vou fazer, eu vou resolver, eu sei me virar. Ok, eu falei, olha que legal, ele está querendo se virar. Mas aí a gente põe as boas influências para ele se virar para o lado certo. Seria muito bom se desse certo 100% do tempo, mas Sim, nem mas a gente sempre vai a gente acertando. consegue garantir. Mas é isso, assim, não é culpa de ninguém, não é culpa das mães. Esses dias eu tava pensando que quando a gente engravida, né, tem um aplicativo que mostra o que tá acontecendo com o bebê semana a semana. Hoje as mães já sabem os saltos do desenvolvimento das crianças, dos bebês. Na minha época, 20 anos atrás, eu não sabia de nada disso. Mas sabe, a cada 4 meses, o que acontece nos 6 meses? Aí parece que não tem mais nenhuma informação sobre a adolescência, né? Então ela tá a gravidez toda acompanhando o desenvolvimento, a infância toda acompanhando os saltos e de repente, bum, vira uma nuvem negra em cima da cabeça dela. O filho, super querido, vira uma pessoa que ela nem reconhece, mas eu falo assim, gente, o que aconteceu com a minha criança? Que aceitava tudo, que era boazinha, de repente eu não posso fazer nada, eu não posso chegar perto, eu não posso nada. E a gente não tem informações para essas mães, tipo assim, olha, minha querida, isto é da adolescência, isso não é. Dá para você esperar isso e isso e isso do seu filho de 13 anos, mas ainda não dá para você esperar isso, isso e isso. Então, às vezes, eu acho que falta essa orientação no sentido da gente saber o que dá para esperar. O que dá para esperar de um jovem com 13 anos que tem diabetes? O que Mas dá para esperar? essa fase, Nicole, dos 12 até os 18, primeiro, a gente tem a questão, eu falo que assim, foi uma área que sempre foi de meu interesse. Não fui fazer biatria, mas justamente foi uma fase tão sofrida para mim que eu falei, não, eu tenho que pegar no colo esse povo, Uhum. né?
E aí, essa fase dos 12 aos 18, você não vê o colega necessariamente preparado para informar para essa mãe o que esperar, como lidar, como conversar, né? Hoje eu estava conversando com um adolescente que não era diabético, mas enfim, ele estava querendo furar a orelha. Aí a mãe, não, imagina! Eu falei, gente, mas o que vai mudar na vida dele? Eu falei, você tem que ver um lugar que é seguro, é limpo, tá tudo certificado bonitinho. Mas deixa o menino por orelha, ele pode se arrepender e daí vai ficar o buraco, e aí? Né? Não, e ainda que assim, quando eu toda tatuada, né, dá pra gente até pensar, o que é um piercing, né, um brinco perto de uma tatuagem? Então, Então eu deixo furar tudo, você quer? Ah, é só piercing que você quer? Então fura. Fura que o furo depois fecha. exatamente, Às gente. vezes, o que eu percebo também é que as mães perdem um pouco o senso de proporção do que é de Sim, fato importante e a gente sim. deve Aí ela investir, até né? me falou, ai, mas o mercado de trabalho. Eu falei, mas e Gente, daí? imagina. Não tem mais isso, gente. Tem Eu falei, quantos anos esse adolescente? né, 14 Ai, anos até gente. chegar no mercado de trabalho, gente, né? Ok, Às vezes tem ele mesmo já tirou. algumas profissões que são mais caretas, você põe uma blusa, cobre uma tatuagem, usa o cabelo um pouquinho e bola pra frente. Eu acho que realmente falta isso, essa noção de dosar o que, as brigas que eu vou tomar. Não, tudo é briga. E Briga. aí fica aquele inferno e ele quer fugir. Porque a minha mãe só pega no meu pé, só fala de diabetes, ela não quer saber que filme que eu assisti, se eu estou bem na escola, se eu briguei com o meu amigo ou briguei com a namorada. Então fica uma noia. Nossa, isso é uma outra coisa, assim, que eu também passei em casa. Eu tenho duas filhas, elas têm um ano de diferença só. E eu escutei. Então, muita coisa que eu falo hoje, né, que eu prego, vamos dizer assim, é porque eu vivi na pele e eu não gostaria que as outras mães vivessem Sim, também. Porque chegava da escola, entravam as duas no carro, né? E eu perguntava pra Vitória, que tem diabetes, e aí, como é que foi o lanche? Teve hiper, tal, e pra Duda, e aí, como é que foi seu dia? E aí, que e aí eu dó. escutei dela, né? Você não quer saber nada de mim? Você não quer saber como é que foi meu dia? Você não quer saber se eu tive alguma dificuldade? Aí aquilo entrou como uma faca no meu peito, né? Sim, Eu falei, gente, realmente eu não tô vendo a minha filha. Eu tô vendo o diagnóstico, tô vendo diabetes, tô vendo glicemia, tô vendo gráfico, tô vendo tudo isso, mas a pessoinha não tá lá. Então eu comecei a me policiar. Falei, eu não vou perguntar. Até porque a gente não precisa perguntar. Eles são menores de idade, né? Às vezes eu falo que às vezes a gente esquece o que é a autoridade. Então eu posso pegar o monitor de glicemia sim, dela e dar uma olhada exatamente. para ver O como é que tá. Não caderninho, preciso ficar para toda quem hora não tem perguntando, o né? monitor, pega o caderninho, anotou, não anotou, Aí eu falei, eu não né? vou mais perguntar. E, gente, sabe, é igual você, sei lá, deixar de fazer uma coisa que você fez o tempo todo. Sabe que o tempo todo você precisa se policiar. Ela entrava no carro e eu dizia pra mim mesma: não pergunta nada de diabetes, porque o que quer que seja, já foi. Sim, Ela já saiu da escola, sim. já passou, já acabou. A minha pergunta, ela pode até mentir que não vai fazer diferença nenhuma, então eu vou parar de perguntar. E eu tentava, assim, conversar sobre diabetes na hora que o diabetes estava acontecendo, numa Sim, refeição ou na hora de dormir. E até perguntei para ela, falei, olha, você esquece de fazer a glicemia? Você gostaria de ser avisada? Ou você vai achar que eu tô sendo muito chata, que eu tô pegando no seu pé? Porque tem uma questão de comunicação também, né? A gente tá achando que tá ajudando o filho, sim. perguntando: você lembrou de fazer as coisas? Tá, uma ajuda, sei lá, né? Eu sou super esquecida. Quando as pessoas me cobram as coisas, eu dou graças a Deus, porque eu esqueço mesmo. Então eu perguntei para ela: se eu te perguntar, você vai achar muito chato, ou você prefere que seja de outra forma? Ela falou: eu não quero ouvir tua voz. Eu falei: beleza, vamos achar então um gesto, alguma coisa? Então, o que a gente mudou? Eu fazia esse sinal para ela. Assim, só Sim, isso aqui. Não falava mais. Fazia o sinal e saía. Não ficava esperando nem nada. Fazia só o. o sinalzinho. Aqui em casa não tem diabetes, mas aqui em casa eu tive que botar o horário, o despertador, pro horário de dormir, ó.
Aí não tem choro nem vela. Foi o que a gente combinou. Porque toda vez que olha, a hora de dormir, ai, mas você tocou, é o nosso combinado. Eu gosto disso. Então, Então, às vezes eu uso figurinha no WhatsApp com os meus adolescentes. Eu pergunto, né, na conversa, no atendimento, eu falo, se o problema é o esquecimento, vamos tentar resolver. Como que eu evito que você esqueça? Posso te ajudar de alguma forma? Aí sim, você não gosta de ninguém falando. A gente tira foto de alguma coisa na hora, eu faço uma figurinha, boto uma careta, mando figurinha. Aí era, sei lá, o último menino que eu atendi, né? O lanche começa às 4 e termina às 4h20. Aí eu falei, beleza, eu coloquei um despertador no meu celular 4h20. E aí eu mando uma figurinha pra ele. Eu falei, mãe, ó, nesses sim, 15 dias você esquece, não fala mais. Olha pro teu filho como se ele não tivesse diabetes, deixa que eu cuido um pouquinho do diabetes. Porque isso se perde na dinâmica do dia a dia. sim. Então, falar menos é importante. Parece que não, né? Mas um gesto, gente, só de você não escutar o tempo todo a sua mãe lá. Você já fez? Você não sei o quê? Você não sei o quê? Então muda, muda. E olha essa pessoa como uma pessoa Exatamente. É o que eu que tem falo mais para coisas. todas as questões crônicas. Criançada, com a seletividade, hormônio de crescimento, eu falo para eles, eu falo, gente, que você tem que ficar ali os cuidados, né? Criançada constipada, que a mãe fica lá em pé, mas já tem, não tem. Gente, né? Então, todas essas questões crônicas de combinar um horário com os meus adolescentes. Ah, será que eu combino com eles? Será que o horário da escola não é sempre a mesma hora e não é justamente o período que você esquece? Você não tem celular? Você acha de uns 10 minutinhos antes do horário do lanche você botar um alarme, né? Nossa, é mesmo, né? Por que, que eu não lembrei? Porque aí não tem ninguém. Não tem tua mãe te Uhum. ligando, não tem ninguém no teu pé, né? É Ó, você que está aprendendo a se autogerenciar e organizar. sim, sim. Quando eles estão longe da mãe, eu falo sobre isso também. Mas tem aqui uma mensagem aqui, ó. Agora mesmo já chamei 3 vezes para aplicar a basal. Isso é uma coisa que eu digo que tem que parar de acontecer. Você pedir, você berrar, gritar, Não, você vai lá chamar, e fazer tudo. aplica. Se você precisou chamar a segunda, vai lá e faz. Exatamente. Mas ele tem que saber que ele tem que fazer, ele Não, sabe. não vai. Ele sabe, e ele não vai, né? Então, Não. eu já chamei, eu pergunto. E se você tá do lado do teu filho, você vai lá e vai fazer. Vem aqui e faz, e acabou. Não fica essa coisa. Berrei 3 vezes, berrei, eu chamo, eu peço, eu falo, eu choro, eu imploro, e ele não faz nada. Não. Ele não vai fazer nunca. Vai lá e faz, e acabou. Tira da frente isso, né? Ai, mas ele tem 13 anos, 15 anos, 17 anos. Ô, gente, não adianta. Eu sei que por mais que a gente queira. Lembra quando você tinha 15, 16 anos? Você estava pensando em quê? Sim. Né? No paquera, na última tendência do momento, a música tal, nossa, tem que entregar o trabalho. Não vai lembrar, né? Então, é aquela coisa. Falou uma, falou duas, falou três, Vai lá e faz, faz. porque assim, você diminui a tensão, aí ele, nossa, minha mãe veio aqui e aplicou. Alguns vão se, né? Outros, mas é aquela coisa, eles vão vendo aquele autocuidado, a rotina, a disciplina de repetir, repetir, que até virar automático, né? Eu É gosto de isso. falar, gente, não teve a fase de escovar o dente, vai lá escovar o dente depois que você comeu. Uma hora vai entrar na E cabeça. E até vai os dormir várias vezes sem escovar o dente. Tudo bem que escovar o dente não tem uma coisa assim, né? Muito. Mas é isso que vai acontecer. Aí, ó, a mesma mãe falou aqui. E quando eles ignoram os alarmes, eles vão ignorar. vão, A gente, a soneca foi feita para ser usada, vai ignorar. sim, Eu atendi um paciente que usava a bomba da Medtronic e é muito engraçado, né? Porque eu converso com os dois, depois converso só com a mãe, depois converso só com o adolescente, porque a gente sabe que sozinho às vezes o negócio funciona melhor, né? E eu tava tentando entender por que ele tava desligando o sensor, desligando o alarme, tudo, né? Por que tava atrapalhando o tratamento? Aí ele falou assim: ai, porque a minha mãe tá na cozinha, ela ouve um pi, ela vem me encher o saco.
Aí ele desligou tudo. Gente, ele desligou. Ele tava com uma baita bomba e ele desligou tudo porque o ouvido ultrassônico da mãe dele, do outro lado da casa, ouvia ela vinha. Apitava, ela vinha. Então, o que que ele pensou? Vou evitar o apito para evitar a minha mãe de vir. Eu acho ruim. Falei, não, pera. Vamos tentar reorganizar Porque aqui alguma coisa. Porque aí não, ele não é perde pra... totalmente a noção dele. Sim, perde uma coisa boa que pode estar ajudando. Aí eu falei pra mãe, Exatamente. eu falei, ô mãe, o teu filho já tem 18 anos, todo pi você tem que correr e acudir? Exatamente. Daí fica lá, pipipi, 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 deixa, 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 deixa. Quando ele vier almoçar, você pergunta, filho, eu escutei alguns alarmes, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Deu tudo certo? Pronto. Exatamente. É o que nós tínhamos conversado, que nessa fase a gente tem que virar post-it. É, Não tem que ficar ali o tempo inteiro, porque senão não ferra com o relacionamento. Eles muitas vezes vão fazer, quer ver? Não vou fazer, né? Só para provocar, não, né? e acha número mágico, começa a mentir. Exatamente. Porque daí o que que eles percebem? A mãe pergunta, já corrigiu? Já! É bem mais fácil você berrar o que a sua mãe quer ouvir, não é? É, Não é isso. Quanto deu? Deu 120. Então eles descobrem o número mágico, eles descobrem a resposta mágica, e aí você tá lá achando que tá ajudando, porque você tá berrando um negócio, ele tá achando que tá tudo maravilhoso porque ele tá berrando o que você quer ouvir, de repente vem uma glicada de 9, 10 que ele fala, não é, mas como assim? Toda vez que eu pergunto, ele corrigiu, toda vez que eu pergunto, tá 100? Ou exatamente. seja, Eu tinha adolescente que estava lá. O caderninho estava maravilhoso. Cetacidose de 2 em 2 meses, a glicada de 15. gente, eu me lembro até hoje, eu fui fazer a perícia no Hospital das Clínicas e eu não manjava de nada ainda, né? Aí eu cheguei lá e tinha uma mãe com um papel todo quadriculadinho assim, ó, e ela tava colocando vários números ali, ó. 112, 120, não sei, ela tava preenchendo a planilha de glicemia ali sentada no corredor da cabeça dela. Gente, Não, ridículo. não, a mãe, assim, eu tô falando da mãe, mas enfim, pode, de repente era ela que tinha diabetes, sei lá, não sei, tô inventando aqui. Mas eles fazem isso. Aí eu penso, cara, tá, se a pessoa tá fazendo isso, se a pessoa tá mentindo, o Sim, que tá levando ela a mentir? É ali que a gente tem que trabalhar. exatamente. Seu Quem que ela filho tá não quer escondendo. decepcionar? Por que que ela está É, fazendo? tem muito médico que dá bronca, né? Então Sim, você vai mentir pro médico, você não quer levar bronca, toda vez que você vai na consulta você só leva bronca. Então deixa eu falar o que ele quer ouvir. Isso vale até para adulto, né? Não vale nem só para criança. Então, quando eu trabalho as mães, porque aí uma coisa é o trabalho com adolescente, eu falo para elas, eu falo, olha, por que será que o seu filho está escondendo que acabou a insulina da bomba na escola, ele ficou a tarde inteira com 500, mentiu para você que perdeu o sensor, desligou, botou o celular no modo avião para você não ter acesso às informações? Por que será que ele está fazendo todas essas artimanhas na cabeça dele? Por que que o teu filho, quando acaba a insulina, que ele esqueceu de encher de manhã, por que que ele não tem coragem de chegar em você, ai mãe, fiz besteira, esqueci, acabou minha glicose tá 500. Aí ela mesma respondeu, nossa, porque eu vou dar um berro, porque eu vou xingar, porque eu vou gritar, porque eu vou falar. Pois é, então o seu filho tá correndo risco, porque ele tem medo de te contar a verdade, porque a tua reação vai ser um treco assim tão absurdo que ele fala, não vou contar pra minha mãe exatamente. que eu tô passando A mal. gente, a gente está ali para capacitar eles no sentido, meu, deu ruim. O que eu posso fazer para melhorar? Esqueci a caneta, e agora? O que eu vou fazer? Acabou, deu pau na caneta. Girei, girei, não sai, e agora? Né? Então, tem o plano B, gente, É. né? E as mães precisam ser um lugar para onde o filho volte quando precisa de ajuda. Sim, Porque o que eu tenho visto é que a forma que as mães estão lidando com os perrengues da vida, com a irresponsabilidade que vai continuar existindo, com a imaturidade que por uns anos vai continuar existindo, então a forma que elas estão levando isso e reagindo a isso está afastando os filhos delas.
Então, quando uma criança tem um perrengue, ou o adolescente, a última pessoa, ele vai tentar fazer de tudo sozinho. E aí é que tá o risco. Para não falar para a mãe, para não ouvir o sermão. Eu acho isso tão ruim, tão complicado, tão dolorido de Então, assistir. sim, porque dependendo de como era esse vínculo, não era o que a mãe estava querendo. Não que Mas a ninguém, gente não também. é o que ninguém quer, Não, na então. verdade, né? Mas aí você também, você naquela intuito da superproteção, você não deixa o pau quebrar e vamos ver como ele reage. E vamos tentar e discutir o que, que a gente podia ter feito, porque vai acontecer de novo. Vai, Mas dessa vez você já sabe resolver, vamos. né? É Então, eu já isso. tive paciente que quando chegou para mim, sequer estava marcando, não tinha condição de ter o livre, a gente, nesse intervalo, porque ela chegou, já estava na adolescência, ficamos 2 anos juntos, aí tive que passar para adulto. Uhum. Mas a gente ter essa noção, que dá essa liberdade para eles entenderem o que pode acontecer, quais vai ser suas escolhas, o que você conseguiu. Ela não marcava, não aplicava. A gente conseguiu manter os horários das basais, pelo menos, né? E ela Uhum. começou a aplicar as correções e começou a marcar. Não estava o controle maravilhoso? Não estava. Mas ela não estava fazendo praticamente nada. Ela mal aplicava a basal. Uhum. Então, entender que cada adolescente, cada pessoinha tem o seu tempo. Teve paciente Também. meu que demorou 2 meses para pegar a contagem de carboidrato. Teve paciente que foi 2 anos. Mas foi uma construção. Tudo Sim, com certeza, com certeza. Cada um é de um jeito, cada um tem um tempo, cada um tem uma história, cada um tem uma família, uma vivência, uma cultura, e tem que ir devagar, né? Às vezes as mães né, do pessoal de 13, 14 anos tá toda descabelada porque não corrige, porque não sei o quê. Falou, ó, calma, ele vai crescer, ele vai sair sem você, ele vai sair escondido, ele vai beber, ele vai fazer um monte sim, de coisa. Ai, Rafa, ai, meu Deus, eu falei, você tá vendo como se você não prepara o terreno agora, vai sim, ser difícil? Então, aqui eu passei por isso também. Você acha que não? E eu falava pra ela, você vai exatamente. beber? Não, não A vou beber. Você vai diabetes é um beber? Não, não vai beber. capítulo da vida Gente, deles. eu falo que o diabetes é o menor dos nossos problemas quando essas crianças vão crescendo, de verdade. Porque assim, são tantas outras Sim, coisas importantes que não dá para ficar só de olho no diabetes, sabe? É um ser humano, não é? Que a gente está educando, que a gente está formando, é um cidadão que precisa se desenvolver em todos os aspectos. Aí fica uma pessoa que é a mãe o tempo todo só falando de diabetes, aí ela não consegue arrumar um emprego, trabalhar, morar sozinha, fazer nada, porque a mãe ficou lá o tempo todo e não desenvolveu aquela pessoa pro mundo, né? Ficou lá exatamente. grudada nela. E voltando na questão da bebida também, que é uma coisa importante, às vezes né, a família coloca muito medo nessa pessoa, achando que o medo não vai fazer ela beber ou experimentar alguma droga, sei lá. E pode ser o inverso, né? Ele pode Sim, ter essa experiência escondido, correndo riscos por causa dessa forma dos pais de lidar. Então, às vezes minha exatamente. filha saía e eu falava, você vai beber? Não. Você vai beber? Não. Eu falei, bom, independente do que você decidir, deixa eu te explicar como que funciona insulina, álcool, e se acontecer alguma coisa, você pode me ligar de madrugada que eu vou te buscar. Eu não vou brigar se você estiver bêbada, mas eu não quero que você corra risco, eu não quero que você minta, eu não quero que você entre bêbada num Uber. Se acontecer qualquer coisa, você me liga e eu vou te buscar. Porque por mais brava que a gente fique, por mais que a gente não queira que isso aconteça, o meu desespero era, eu preciso que essa menina me procure se acontecer alguma coisa. Sim, Só. O resto, depois o resto depois a gente exatamente. A gente corre esculacha. atrás. Entende? Eu Exatamente. falo, gente, vai esculachar, você vai esculachar sim, por tudo da adolescência que a gente pode esculachar os nossos filhos, menos diabetes. Aí o diabetes Exatamente. eu acho que não dá pra esculachar. Aí eu acho que a gente tem que abraçar mesmo. Então você pode passar o sermão que for com relação à bebida. Tenta não associar o diabetes. Existem várias outras coisas importantes que a gente tem, né, falar sobre bebida.
O problema não é só a relação do diabetes com a insulina, é um monte de outra coisa. Que eu falo pra ela, seu amigo que tá dirigindo vai beber? Você vê que não tem nada a ver com diabetes, é um problema? Exatamente. Exatamente. Não é? Então, Enfim, é muita coisa, assim, eu que acho eu acho que as que mães também estão... tem o lado, tem a galera super protetora e tem a Que é galera assim bem o que oposto, né? oposto, que tipo assim não tem noção de como o que você esperava na maternidade. Sim, você tem que olhar. Sim, você vai ter que aplicar. Sim, você vai ter que olhar a glicemia dele no meio da madrugada. O que você estava esperando? Que aí o robozinho deu pau e ele que lute, né? Então, Tem esse lado mais triste também, que eu já sim, escutei. Ah, eu não quero mais saber, o graças a Deus diabetes é é dela. muito, muito É mais raro, pequeno. né? É mais raro. Mas a É. gente tem aquela coisa assim, meio passação. Eu tenho de tudo no consultório, né? Ah, mas somos Então, assim, humanos. eu tenho aquela. Ai, mas ela é tão linda. Sim, ela é linda, mas ela precisa estar habilitada e se virar sozinha. Se tiver hipo, se tiver hiper, para ela voar e ter uma vida normal, de frequentar tudo, não ficar presa em casa, né? Sim, com certeza. Então, tem todos esses lados. E você acha que, assim, estratégias para essa mãe, as mães, além da gente não cobrar, rodear os alarmes, as figurinhas, os sinais, você falaria mais alguma coisa aí, Nicole? Como É, estratégia para ajudar nesse autocuidado, na disciplina? eu não sei se todo mundo concorda com o meu jeito de pensar, né? Mas às vezes parece que o adolescente ele quer um colo, ele quer ser cuidado, ele ainda não está preparado para largar tudo. Então eu falo para as minhas mães assim: fala menos e faz mais. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Enquanto você estiver com seu filho, ele estiver perto de você, vai lá e faz. Ah, mas ele não quer contar o carboidrato. Conta para ele. Entrega pronto. Fala, eu falo aqui, ó. Ah, sei lá, ela vai comer. Aconteceu ontem, acho que ela foi usar aquele molho tarê num negócio japonês. Ah, eu vi seu Pô, ela post. tem 20 anos. Aí eu falei, você Exatamente. conta isso aí? Ela falou, não. Eu falei, ah, bota uns 10 aí, sabe? Tipo, já entreguei, eu não vou ficar. Ai, mas você tem que contar. Ai, mas você leu a tabela? Ai, mas Exatamente. você... Falei, filha, bota mais, corrige mais 10 gramas aí pra esse molho, que eu acho que o negócio vai ficar meio complicado. Exatamente. Então, é uma fase, vai passar. E faça. Para de falar, de mandar, de gritar e vai lá e faz. O diabetes, só o resto, você continua fazendo do jeito que você quiser. Sim. Eu dei uma aula, né? Uma aula, entre aspas, sobre adolescência. Aí eu falei, gente, a quantidade de anos que você vai passar junto com o seu filho cuidando do Sim. diabetes é muito menor do que a quantidade de anos que o seu filho vai viver sozinho com o diabetes. E aí, dependendo Enquanto ele de tiver, aí como foi esse acabou. vínculo, como foi esses anos que você passou, ele vai e não volta, cara. Não, Ou raramente dá volta. um oi. É isso que você quer, né? Eu tô vendo a Exatamente. Eliane aqui falando de não usar É, a diabetes para castigar, né? Que às vezes aquele intuito de, no desespero, a mãe falar, por que não vai fazer mais nada? Você que lute, você que se vire, e você se entenda aí tem com a um, doutora. tem uma situação que aconteceu que é que às vezes as mães me deixam muito bravas, assim, sabe? Porque assim, a menina vai fazer 15 anos, né? A adolescente que tem diabetes, e a mãe dela falou que só ia fazer uma festa para ela se ela melhorasse os controles glicêmicos. E aí a menina falou para mim: "Eu não acho justo que a minha irmã tenha ganhado uma festa de 15 anos e ela não teve que De fazer nada graça. para isso, e agora minha mãe quer que eu melhore a minha glicada para poder ganhar uma festa. Por que que a minha mãe tá fazendo isso comigo?" Dá muita dó. É difícil, mas eu entendo a mãe. E eu entendo, é um desespero que a gente entra, que a gente Sim, começa a usar todas as chantagens, tudo, gente, é terrorismo, é chantar, tudo que a gente pode. Não adianta. A gente só afasta eles da gente. sim. E a gente ganha sei lá, um badge lá, um negócio de
injusta. Sim. Porque se a minha irmã sem diabetes fez, conseguiu e teve, por que que eu não posso? Que culpa eu tenho de ter diabetes? Por que que eu sou castigada? Então é muito complicado isso. Muito, 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 muito. Então eu falo sempre, se você faria, você deixaria o seu filho sem diabetes fazer? Então o seu filho com diabetes vai ter que fazer. Você deixa o É seu uma filho boa sem métrica. diabetes comer? Então você deixa o seu filho com diabetes comer. Sim. Você deixa o seu filho sem diabetes, sei lá o quê? Então o seu filho com diabetes também. O diabetes ele não vai poder. Então, se o teu filho com diabetes não pode, o teu filho sem diabetes também não pode. Sim. Ué, Sim. porque precisa ser justo. O diabetes ele não pode ser uma régua, uma medida para coisas diferentes entre os irmãos. Ninguém nem fala dos irmãos aqui. É mais uma live, se a gente Sim. começar. Nossa, cada história, né? Pois é, Porque aí pois você é. tem aqueles com ciúme, aí a mãe naquele desespero protege aquele do diabetes, esquece dos outros. Não, você sabe o que eu escutei da minha filha mais nova? Ah, Ela, sei lá, queria ficar doente, né? A gente fez terapia e ela falou pra psicóloga: eu quero ficar doente porque minha mãe só gosta de criança doente. ai, Minha mãe gosta mais da Vitória porque a Vitória é doente. Então eu quero ficar doente porque daí a minha mãe vai cuidar de mim também, que nem ela cuida da minha irmã. É cada porrada. sim. É cada porrada da E cara que eu é, falo. Ah. e é aquela coisa, não adianta assim, cada fase você tem que lutar com uma coisa diferente, reajuste de rota, não, filho não vem com manual, nessa fase mais complexa ainda, Uhum. né? E ajuste é o fazer o melhor possível, porque É isso. é muito. Temos material para mais outra live, quando a gente fala Muitas. de diabetes de stress, que é justamente a hora que nós estávamos conversando do chute no balde, que eles enchem a paciência, não aguento mais, né? A gente dá esse espaço, que é justamente assim, é o sofrimento de você estar lidando com todas essas questões crônicas de autocuidado, e tem horas que enchem, De todo né? mundo. De todo Sim, mundo, né? sim. Então, é aquele risco controlado. Deixa ele dar uma relaxada, daqui a pouco ele volta, porque ele, nossa, isso daqui tá dando mais trabalho para corrigir do que se eu tivesse corrigido antes. Aí ele volta, caramba. Eu sou dessa linha também, de verdade, né? A mãe cansa, joga pro filho. O Sim, filho, quando cansa, vai jogar pra quem? exatamente. Então eu falo, mãe, às vezes o seu filho Sim, adolescente você precisa pegar de volta. Fala assim, sim, ok, entendi que talvez não deu ainda e volta. E pergunta, olha, filho, eu sei que é extremamente cansativo trocar os insumos da bomba. Você quer deixar que o cartucho eu continuo trocando para você? Ou você quer que eu troque a sua cânula de vez em quando? Gente, divide o fardo. sim. Porque já já eles vão estar carregando esse fardo sozinho. Então, Sozinho. acho que às vezes a adolescência é isso. Sim, a gente quer autonomia e independência, mas ainda acho que a gente tá soltando a mão muito cedo, meio que de qualquer jeito, então precisa pôr no colo de volta. Fala, não, o do diabetes eu vou continuar, do diabetes eu vou continuar cuidando igual criança. Do Sim, diabetes, não do meu filho. exatamente. Né? Só um pouquinho, Porque, só para ele curtir essa fase da adolescência e passando a adolescência, gente, eles vão embora. Então é a exatamente. última chance que a gente tem de estar ali, sabe? De poder ainda estar ali por eles, porque já era. Sim. Já era. Certo? Bom, Nicole, a gente tem um monte de coisa para falar. A gente vai marcar outras lives, né? Foi muito Vamos. bom conversar com você, porque é o que eu falo para elas. A gente, como médica, eu tenho lado mãe, a gente sabe Uhum. um pouco do dia a dia, como que é. Ainda não passei por essa fase da adolescência, porque a minha tem só 7, né? Vai De vez em quando dá. passar. Vai, mas ela já está dando umas amostras grátis do que me espera de vez em quando. Mas Ah, quando a gente tem uma profissional da área da saúde, passa por isso, é outro olhar, né? E é importante a gente ter
As outras meninas do nosso grupo, a gente tem 2 mães pâncreas no nosso grupo, Uhum. Vânia e Mariana, né? A Vânia Então, eu conheço, a Mariana não sei. a Mariana é nossa Nutri, né? Ah, essa Então, é essa aqui, ó, mãe nutribédica? isso, Dona Mariana, mãe Ah, Mariana. nutribética. Tá aqui, Então, ó. mas Vamos é um marcar. assunto que a gente precisa retomar, Uhum. porque volta e meia a gente tem que lembrar essas questões do amadurecimento, demora mais para amadurecer, para formar as conexões cerebrais, não é preguiça. Você ainda tem um cérebrozinho em formação, você vai aumentar a necessidade de doses nesse período, né? Três, Então, isso tem que quatro, ser, 5 vezes mais. Não você é, tem não que é? ter isso muito bem explicado. Não, ele não está piorando, ele precisa dessa dose maior, Uhum. né? E precisa, ao mesmo tempo, é aquele morde e assopra. Você dá aquela lembrada, deixa ele solto para ver se ele vai, Uhum. né? Esses toques que você deu de figurinhas, de sinaizinhos, dividir as funções, porque eles não vão se sentir sozinhos. E aí eles realmente sabem para onde voltar, né? E isso vai dar Tem um caminho longo entre se sentir sozinho e ser extremamente cobrado. Tem uma coisa muito legal no meio sim, que as mães podem fazer, que é bem bacana, que não é nem exatamente, largar e nem encher muito o saco, sabe? exatamente. Legal. E também ter essa questão das mães, gente, não vai dar para fazer tudo lindo, maravilhoso todo dia. Vai ter aquele dia que você vai gritar, que você volta, né? Você não vai perder a autoridade, poxa vida, desculpa, foi mal naquele momento, porque vai dar uma outra amplitude para esse Eu relacionamento. acho, olha, Poxa vida, desculpa, me desculpa, é que exatamente. eu te amo muito e às vezes eu vejo você fazer umas coisas e me dói um Sim, pouquinho, eu gostaria que fosse diferente. Me diz como é que eu posso te ajudar, sabe? Assim, mostra pra eles que você tá do lado deles. Eu acho, pedir desculpa, eu acho importantíssimo. Olha, eu sim, exagerei, eu sei que deve estar pesado pra você. Eu sofro muito, eu queria poder tirar isso de você, dividir, sei lá, mas uma palavra de carinho mesmo, sabe? Deixar de ver só a parte negativa, isso é outra coisa que a gente faz muito, a gente só vê o que tá errado, a gente só vê o que faltou, a gente só vê o que não foi do jeito que a gente queria. Só. A gente nunca vê as coisas. Isso é outra coisa, né? Eles não necessariamente vão fazer as coisas do jeito que a gente quer e não. não necessariamente as coisas estarão erradas. Exatamente, exatamente. Não Em é? tudo. É o que eu falo Tudo. para elas, não é só o diabetes, é a profissão, é o relacionamento, o parceiro que vão escolher. Tudo. Com diabetes é a mesma coisa. É uma vida, é uma pessoa, é um ser humano. Exatamente. Então, muito Delícia, obrigada, gostei da nossa Nicole. conversa. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Tá bom? Obrigada pelo pessoal que acompanhou a gente, tá? E qualquer coisa, dá um oizinho, tirar dúvidas na página da Nicole, da Diabetes nas escolas ABCD. A gente está à disposição. É isso Obrigada, aí. Uma Nicole. ótima noite para todos. Obrigada, gente. Tchau, Um beijo tchau. para vocês. Tchau.